Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre os principais desafios tributários para o setor elétrico com a Rafaela Canito, que é advogada tributarista com mais de 15 anos de atuação. Mas antes de passar a palavra para a Rafa se apresentar, nós vamos falar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, fevereiro de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 165 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno intervalo comercial, Rafaela, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Fabiola, primeiro eu queria dizer um muito obrigada bem grande pelo convite. Estou adorando estar aqui, poder falar desse assunto, que é um assunto que eu gosto muito. Está sendo uma honra aqui, eu espero que eu possa ajudar bastante os ouvintes aí da Rede Energia, os alunos, todo mundo, tá? Eu, como você falou, sou advogada tributarista, tenho um pouco mais de 15 anos de experiência na área. Eu trabalho com consultoria tributária, mas mais com foco em tributos indiretos, então a minha lojinha ali é do ICMS, IPI, essas coisas bem simples assim do nosso sistema tributário. E eu tenho especialização em mercados regulados, trabalho muito com projetos de energia elétrica no escritório que eu trabalho hoje, e acho que eu posso ajudar bastante aí dando um overview do caos que a gente está vivendo. Hoje vai ser um papo com um timing importante, só para vocês saberem, a gente está gravando hoje 27 de fevereiro de 2023, é uma semana super importante no tema ICMS, então a gente está fazendo esse pequeno disclaimer. Primeiro disclaimer é a data, muito importante. Segundo disclaimer é, sou engenheiro eletricista, não esqueçam, então, perguntas de leigo vão surgir aqui, tá? Várias perguntas do leigo. E, na verdade, o terceiro disclaimer que é o mais importante, a gente já tem uma masterclass agendada para maio de 2023 com a Rafaela sobre tributos no setor elétrico. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, já entra na escola e não perde essa aula para tirar as dúvidas ali ao vivo com a Rafa. Rafa, já vou então passar para a primeira pergunta. O tema assim, que não quer calar, né? Você falou até a respeito do que é muito palpitante, né? Esse tema especialmente de ICMS, afinal, incide ou não ICMS sobre tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão? Eu lembro que em 2022, no ano passado, tinha uma lei que dizia que não tinha incidência do ICMS, algo assim, né, sobre essas tarifas de uso, só que agora, em 2023, a gente teve uma decisão do STF mudando esse entendimento, né, dizendo que, de novo, o ICMS ele volta a ser exigível. Afinal, como que está o estado da arte da confusão? Fabiola, realmente o caso está complicado, né? Para ser tributarista nesse assunto no Brasil, no momento, está desafiador, a gente não morre de tédio, né? A gente sempre fala isso. Mas uma coisa que eu acho importante para a gente começar esse assunto aqui e localizar todo mundo, todos os engenheiros e todo mundo que milita no setor, os consumidores, sobretudo, porque isso impacta na nossa conta de luz em casa, eu acho que é bom a gente falar um pouquinho do histórico, tá? Como é que a gente chegou até aqui? Porque acho que se a gente olha o histórico, a gente consegue entender um pouco melhor como é que a gente chegou nessa situação que uma hora sai uma lei que diz uma coisa, outra hora o STF vem e diz outra, e a gente está nessa corda bamba, né, sem muita segurança de qual o entendimento correto que tem que ser aplicável, tá? O que acontece com operações com energia elétrica no Brasil? Lá atrás, antes da Constituição de 88 ser criada, o que existia era um imposto único federal sobre energia elétrica. Isso facilitava muito as coisas, porque você não discutia muito qual era a natureza de cada componente desse fornecimento de energia. Porque, no final do dia, você tinha um imposto único que a finalidade era ser cobrado sobre energia elétrica e operações envolvidas ali. O Constituinte, em 88, toma a decisão de fazer uma redistribuição de arrecadação. E aí ele equipara a energia elétrica a uma mercadoria, coloca na Constituição como
competência do Estado arrecadar ICMS sobre operações com energia elétrica. Então, você tem uma mudança de como tratar isso, né? Uma mudança de como você olha para a energia elétrica do ponto de vista tributário. Lá atrás, em 88, isso não tem um impacto tão grande, né, do ponto de vista de discussão de natureza jurídica das coisas e tudo mais, porque a gente tem um mercado fechado, né, regulado, as operações todas concentradas nas mesmas pessoas. Então, quem fornece a energia é a mesma pessoa que transmite, que distribui, não, né, não a mesma pessoa que transmite e distribui, mas no final da cadeia chega tudo pela mesma pessoa, né? Que no caso é distribuidor, enfim. E aí você tem uma concentração, e ninguém discute muito o ICMS incidindo sobre o valor total da conta de energia elétrica. Com a abertura do mercado, você começa a separar bem mais claramente na cabeça, na cabeça e na prática, né, a contratação do fornecimento de energia, a contratação da transmissão, a contratação da distribuição. E aí você começa a perceber no mercado, e os tributaristas mais ainda, que calma aí, a gente está fazendo incidir ICMS em cima de prestações que não são necessariamente a entrega da mercadoria energia elétrica. Então, de um lado, o constituinte equiparou a energia elétrica à mercadoria, mas de outro, se continuou cobrando como se fosse ICMS em cima de operações em geral relativas à energia elétrica, não só operações de circulação de mercadoria, como acontece com as outras mercadorias que estão sujeitas ao ICMS. Isso começou a gerar uma judicialização danada desse assunto. Muitas ações foram ajuizadas em que se discutia a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso de distribuição e transmissão, a TUS e a TUS, né? A gente teve uma sucessão de decisões do STJ favoráveis ao contribuinte, falavam, não, realmente faz sentido, transmissão e distribuição é um mero deslocamento dessa mercadoria, energia elétrica, essas componentes não têm que fazer base de ICMS, está tudo bem. Em 2017, num caso de relatoria do ministro Gurgel, o que aconteceu? Eles decidiram que, na verdade, não era bem assim. O próprio STJ. Ele vira e fala assim, calma aí, eu estou olhando melhor aqui, e eu acho que a operação com energia elétrica não envolve só o fornecimento, a que é tributada pelo ICMS. Seriam operações indissociáveis, a geração, a transmissão e a distribuição. Eu acho que tem que incidir em cima de tudo. Levantou a mão e falou, opa, né, depois de um monte de decisão favorável que saiu antes. E esse caso foi elevado, né, à categoria dos recursos repetitivos, que no fim do dia, para quem não é advogado e não entende da matéria, significa que o STJ ficou de proferir uma decisão que uniformizasse esse entendimento para todos os outros juízes e desembargadores seguirem, né, o mesmo entendimento. Ele afetou a esse jeitinho especial de julgar, que é recurso repetitivo, e ficamos esperando isso acontecer. Todos os casos sobre isso pararam esperando o STJ decidir. Na mesma época, em 2017, o STF também foi perguntado sobre esse assunto, num outro tema lá de repercussão geral, que é o repetitivo do STF, né, esse casinho especial do STF. Ele foi perguntado, base de cálculo, ICMS, TUS, e aí o STF falou, não, isso não é matéria constitucional, não me importa falar disso, não me compete falar disso, isso é matéria que o STJ vai decidir. E aí nós, advogados, ficamos tranquilos, que isso não era uma matéria que ia ser discutida pelo STF. Ficamos esperando o STJ, tá? Paralelamente, chegou no STF uma outra discussão, que era sobre o fato da gente ter alíquotas altíssimas cobradas sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações. A gente aqui, que é usuário desses serviços na nossa casa, né, na esfera pessoal, a gente sabe que o ICMS é uma garfada bem alta nas nossas faturas, né? E é bem alta porque essas alíquotas eram muito altas, são ainda em alguns estados muito altas, realmente. Chegou essa discussão no STF para falar, STF, isso aqui é uma atividade essencial. Telecomunicação é essencial. Energia elétrica é essencial. Não dá para os estados cobrarem alíquotas de 25%, 30%. O STF parou para analisar isso e falou, sabe, contribuinte, você tem razão. Com o contexto que a gente vive hoje, esses são bens e serviços essenciais. Eu acho que você está certo e tem que reduzir essa alíquota. Mas, para não quebrar a arrecadação dos estados, não destabilizar todo mundo, porque é uma fatia grande da arrecadação, eu vou modular os efeitos dessa decisão e esses efeitos só vão passar a valer em 2024. Foi isso que o STF disse. O Congresso Nacional ouviu isso e pensou, será só 2024? Já decidiu que a alíquota alta é inconstitucional? Eu vou antecipar isso. E aí os parlamentares se movimentaram e editaram a Lei 194.
que é essa lei que você está falando, Lei Complementar 194. A Lei Complementar 194, ela surge para, dentre outras coisas, dizer os bens e serviços X, Y, Z são essenciais. E aí aqui a gente vai ter telecom e energia, que estavam na decisão do STF, mas também vamos ter combustíveis, transporte, outras coisas, tá? Que vão ser colocadas ali pelo Congresso Nacional como essenciais. E como essenciais, essas mercadorias iam estar sujeitas a uma alíquota geral do ICMS, que a gente sempre soube que era entre 17% e 18%, a depender do estado. Então, tudo que era 35%, 30%, 25%, teria que cair para 18%. Nessa mesma lei, o Congresso Nacional aproveitou a oportunidade para tentar resolver a controvérsia da TUS e da TUS, que a gente estava esperando o STJ se manifestar, lembra? E aí ele foi lá e inseriu na Lei Complementar 87, que é a lei que fala de ICMS, a Lei Federal do ICMS, uma hipótese de não incidência. Ele fala, não incide o ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição e outros encargos vinculados a operações com energia elétrica. Ou seja, o Congresso decidiu resolver a questão. E aí, que discussão que surgiu a partir disso? A validade da Lei Complementar 194. Todo mundo começou a conversar sobre isso, você deve se lembrar, teve muita conversa sobre isso em 2022, assim que a lei saiu. Vale a partir de quando? Pega as operações do passado, não pega? Eu tenho que esperar o STJ decidir realmente para o passado? Ou eu posso dizer que a Lei Complementar 194 é interpretativa, que ela só veio dizer que sempre foi assim e ela está interpretando como deve ser, já que transmissão e distribuição não são entrega comercial de mercadoria, né? É só uma movimentação da mercadoria, vamos dizer assim. E aí a gente começou a discutir isso. E outra discussão surgiu também. A TUS e a TUS tem outras componentes, tem várias componentes ali dentro. Elas não remuneram só distribuição e transmissão. Elas remuneram perda, elas remuneram encargos, outras coisas. Aí os estados começaram a falar, eu vou tirar tudo isso da base de cálculo, eu vou tirar só a componente da TUS e da TUS que se refere à distribuição e transmissão. Pernambuco, Minas Gerais se anteciparam, publicaram legislações já decompondo essa base de cálculo, enfim, já dando ali para as distribuidoras, por exemplo, material suficiente para elas trabalharem na atualização dos sistemas, porque ainda tem isso, a distribuidora é responsável pelo ICMS de uma grande parte dos consumidores, né? E aí ela precisa dos parâmetros da legislação tributária para parametrizar os sistemas dela. E ela não sabia o que ela ia excluir, a TUS inteira, a TUS inteira. Então, essas legislações de Pernambuco e Minas Gerais vieram esclarecer isso. O CONFAS se manifestou, se movimentou, falou com a ANEEL, mandou o ofício, perguntou, ANEEL, me explica, o que está dentro da TUS, o que está dentro da TUS? A ANEEL respondeu o CONFAS, e estava acontecendo esse movimento de esclarecer os efeitos da Lei Complementar 194, tá? Paralelamente a tudo isso, foi ajuizada uma DPF, que é uma arguição, eu nunca sei esse nome, tá? Eu vou ter que colar aqui, porque eu não decoro isso, gente. E aí, a minha desculpa é que eu sou de consultoria tributária, tá? Não sou de contencioso. Mas o nome, olha, é difícil o nome, é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF, é o nome de uma ação judicial, tá? Que é perante o STF, que foi ajuizada exatamente para discutir os efeitos de uma lei complementar que foi anterior, que é a 192, que veio falar só de combustível. E como os estados estavam muito interessados e com interesses conflitantes nisso, na distribuição da arrecadação, o Gilmar Mendes teve uma postura conciliadora e sugeriu que se fizesse uma comissão especial para discutir ali e os estados combinarem como é que seriam os efeitos dessa lei. Nesse contexto, foi inserido nesse acordo um artiguinho, uma cláusula que falava da 194 da TUS e da TUS. Eles aproveitaram. E aí, quando eles aproveitaram, eles falaram lá, olha, essa comissão aqui acordou que a gente vai esperar esclarecer qual a componente do que compõe a TUS e a TUS para a gente decidir qual vai ser a base de cálculo. Isso aconteceu em dezembro, ou seja, estava tudo caminhando como estamos trabalhando para implementar a Lei Complementar 194 para ela ser possível. Aí, agora, dia 9 de fevereiro, vem essa surpresinha para o setor, que é essa liminar, nessa ação direta de inconstitucionalidade, que é 7195, que o ministro Luiz Fux concedeu essa liminar na ação para suspender os efeitos desse artigo que excluía o ICMS da TUS e da TUS. Ele vai falar, por enquanto não está valendo. E aí, o que essa decisão liminar do Fux fala? Ela fala, não está valendo porque eu tenho aqui uma fumaça de um bom direito, que é como a gente fala em direito, a gente tem aqui um indício de que existe uma discussão aqui que interessa ao STF. Qual que é esse indício? A Constituição Federal fala, o ICMS incide sobre operações com energia elétrica.
está se fazendo uma interpretação restritiva de que essas operações são só o fornecimento da mercadoria. Mas talvez seja só o valor da operação de fornecimento da mercadoria. Mas talvez essas operações englobem todas as operações necessárias para que essa energia chegue no consumidor final. Então, eu acho que a gente tem um direito aqui para ser analisado. E aí ele contraria o entendimento que o STF tinha se pronunciado lá atrás, em 2017, dizendo não tenho nada a ver com isso é matéria do STJ, e ele começa a falar, talvez a gente tenha a ver com isso. Ele não está falando a gente tenha a ver, ele está falando, talvez a gente tenha. Então, eu tenho uma fumaça de bom direito aqui, e eu tenho, de outro lado, um perigo in mora, né, que aí a gente fala periculum in mora, que é a expressão em latim que usam em direito, que é o fato de, a cada 6 meses, os estados estarem perdendo 16 bilhões em arrecadação, por conta dessa previsão. Então, diante desse cenário, eu vou suspender os efeitos até a gente discutir o mérito dessa ação. E aí a gente tomou um susto com isso, porque a gente esperava que o STF falasse de novo que não tinha nada a ver com isso, e dessa vez ele falou diferente. E o segundo susto foi, o julgamento do mérito começaria logo depois do Carnaval. Então, 9 de fevereiro a gente tem essa notícia, e o julgamento de mérito começou na sexta-feira, em tese aqui agora, dia 24 de fevereiro, então super recente, fresquíssimo o assunto, tá? Esse julgamento é em plenário virtual, então ele pode ir até o dia 3 de março. Então, os ministros têm até sexta-feira para colocarem os votos lá e o entendimento deles sobre essa matéria. A única notícia que a gente teve até agora foi o voto do próprio Fux. Ele, essa semana, dia 24 mesmo, já disponibilizou o voto dele no sistema do STF. E o voto dele, a gente viu até como uma boa notícia, porque ele não decidiu o mérito. Ele falou, eu ainda não tenho elemento suficiente para decidir o mérito, eu preciso ouvir primeiro a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República antes de decidir. Mas eu vou ratificar a minha liminar, ou seja, continua suspensa. A lei continua suspensa para todos os efeitos, a lei não, né? Esse dispositivo de ICMS sobre TUS de TUS continua suspenso, só que eu não vou julgar o mérito ainda. Na prática, isso pode ser bom, porque a gente tem um tempo aí para amadurecer a discussão e tentar, né, reverter. Então, assim, conclusão que eu tiro, os tributaristas de ICMS não pularam o Carnaval de 2023. O Carnaval... o Carnaval no bloco, não. A gente pulou só o Carnaval tributário aqui, né? Que não... Muita emoção. Mas muito interessante, eu não sabia sobre a tal da essencialidade, né? Que eu acompanhei ali, claro, do jeito de que engenheiro lê, né? Que agora você conseguiu clarear bem. E essa questão de que o elétron não vem pelo ar, né? O elétron ele precisa caminhar por meio de todo um sistema em que você paga um uso por um serviço. Agora ficou mais claro, mas a tarifa que você paga por esse uso não é apenas pelo uso, tem outros penduricalhos e por força da forma que a gente consegue cobrar do consumidor, alguns encargos você desloca de um lugar para o outro na tarifa justamente para conseguir recuperar, né, todo esse dinheiro para pagar, por exemplo, encargos e coisas do gênero, né? Agora ficou bem claro, viu, Rafa? Assim, agora consegui entender. Mas aí, sim, a pergunta é, afinal, essa decisão do STF, quando ela vier, vai ser definitiva? Ela, enfim, tem alguma forma de embargos? Eu nunca sei, vocês têm umas nomenclaturas, embargos de declaração, cabe embargos de declaração no STF? Como que o setor pode tentar aí, reverter, né, essa situação toda? Tem jeito? Então, na nossa percepção aqui, Fabiola, tem um jeito, né, para isso. Essa decisão é muito importante que fique claro, ainda não é definitiva, como eu falei, o Fux disse que ele não ia julgar o mérito ainda, a gente espera que os outros ministros acompanhem ele nessa percepção que ele está tendo do caso, mas quando essa decisão vier no final, ela vai ser definitiva, e aí a gente pode ter uma decisão totalmente diferente do que a gente esperava sobre a extensão constitucional da base de cálculo do ICMS, tá? E aí, o que o contribuinte pode fazer diante disso, né? O que a gente tem recomendado muito é que se procurem as associações representativas de classe para se entrar nesse processo, enquanto ele não tem julgamento de mérito, para colaborar com a discussão. É um instituto que a gente chama de amicus curiae, né? Já tem algumas associações lá que já se anteciparam e já entraram na ação, já estão colaborando, né, com fundamentos para munir o STF de material necessário para tomar essa decisão, porque é uma decisão que vai impactar muito, né? Metade do ICMS que vem na conta de luz é sobre TUS de TUS, né? Então, assim, mais ou menos, não é essa conta, né, na vírgula, mas é mais ou menos esse montante, então é muito relevante, e a gente está recomendando isso, entendeu? Esse ingresso. E a gente tem muita preocupação
muita preocupação, mas a gente acha que é possível que essa movimentação do STF acelere também o julgamento no STJ. Então, é como se a gente tivesse duas frentes de atuação, né? O STJ pode falar, opa, esse assunto voltou, esse assunto está em voga, então deixa eu pegar aqui esse caso e vou julgar logo, né? Então, é bom a gente trabalhar nas duas frentes, STF e STJ. É a recomendação que eu daria hoje para o contribuinte, tá, Fabíola? Tá. Agora, uma pergunta. Em relação à TUST cobrada pelas transmissoras, aos usuários, sejam geradores, enfim, consumidores, né? Porque quem está conectado na transmissão paga aquele monte de pedacinho, né, de tarifa de uso, né? Porque essas faturas que eu lembro, talvez eu esteja enganada, não sei se cobra ICMS nessas faturas, eu acho que não, né? Como é que se recolhido esse ICMS dessas TUSTs, dessas tarifas de uso da transmissão? Como que funciona isso na prática? Não, a sua lembrança está perfeita, tá, Fabíola? Realmente não vai ter, né? Pelo menos até onde eu milito na área, eu nunca vi uma fatura de transmissora com destaque do ICMS. E por quê? Normalmente não tem, porque a legislação é toda feita de uma forma para que o consumidor, o adquirente, pague o ICMS em cima disso. Então, normalmente, eu falo sempre normalmente, Fabíola, porque a gente está numa situação que são 27 países dentro do Brasil, né? São as nossas 27 unidades da federação, eu sempre falo isso. E aí, eu, obviamente, não consigo te assegurar o que dizem todas as legislações, mas como é que o sistema é planejado, assim, né? Ele é planejado para que você desloque a responsabilidade para o adquirente. E aí, o que acontece? Se esse adquirente está conectado direto na rede básica, o autoprodutor, um consumidor livre conectado direto, você vai ter um convênio do CONFAS, que é o 11704, que vai atribuir a esse consumidor a responsabilidade por pagar a TUS. Então, ele contratou a transmissora, recebeu a fatura, ele viu quanto ele recolhe o ICMS. Quando essa contratação é ali mediante distribuidora, né, é o mercado regulado, a rede normal tradicional, a distribuidora é que vai pagar o ICMS em cima de todas as operações, porque ela é responsável tributária. A gente tem um pouco de dúvida de fechar a questão quando é o gerador que contrata. Porque o gerador contrata a transmissora, ele recebe a fatura e essa fatura não necessariamente vai chegar no adquirente, né, para ele saber qual é a base para recolher o ICMS. E as legislações no setor elétrico, eu sempre digo isso também, elas estão sempre correndo atrás do prejuízo da legislação tributária, né? Porque é um setor muito dinâmico que está lá na frente em ideias de estruturação de operação, tecnologia, tudo acontecendo e tal, e que é a parte que eu mais gosto, só que é a parte que mais me desafia também, porque a legislação tributária normalmente é antiga, não acompanha a evolução das coisas na rapidez que a gente precisa, então a gente não vai ter legislações tão claras. Se tem a legislação de São Paulo, é ótima, fica muito claro. A de São Paulo fala, o gerador no Mercado Livre vai pagar o ICMS só em cima da energia que ele fornecer. Todo o resto eu vou atribuir a outro responsável, que vai ser o adquirente. Mesmo assim, você tem dúvidas de mecanismo. Como é que o gerador conta para o consumidor qual a base de cálculo da TUST para conseguir esse consumidor conseguir calcular o ICMS. Enfim, a gente tem esse desafio aí, tá? Que aí a minha recomendação tem que olhar operação a operação, estado a estado. Eu fico até meio tímida de falar isso, porque eu falo, nossa, eu sempre digo que é difícil, mas é difícil. Eu não tenho muito o que fazer, assim. Acho que eu vou ter emprego para sempre. Com certeza. Nossa, eu fico imaginando se um dia fizer a tal da reforma tributária. Já começa aqui, já engasgou, já não deu. No primeiro podcast, a gente já chegou à conclusão que não dá para fazer. Você entende a dificuldade? São muitos interessados, né, para atender para uma reforma tributária sair. Então, Nossa, é desafiador mesmo. Muito desafiador. Agora, eu queria te contar uma situação prática aqui, não exatamente com a minha conta de energia elétrica, tá? Porque eu sei que teve uma história que algumas distribuidoras entraram com ação, outras não entraram, mas eu vou te falar uma situação que aconteceu comigo. A minha conta de telefonia celular, eu percebi que teve uma devolução de valor, eu acho que foi tipo 40 e poucos reais. Eu coloco lá na minha planilha de gasto sempre X, aí de repente menos? Gente, como assim? Será que me colocaram numa categoria inferior? Não, houve uma devolução de ICMS, alguma coisa, sei lá, um crédito, eu não lembro o que era. E aí beleza, fiquei feliz, aí na minha planilha eu peguei aquele número, não, a partir de agora, então, esse valor novo. Só que não, no mês seguinte voltou o valor que era. Isso tem a ver com a tal da essencialidade, a história da alíquota que era grande, reduziu, voltou a ser grande. É isso, Rafa, para o leigo, para a pessoa leiga como eu, é isso? É isso, Fabíola, você não está nada leiga, você vai dar essa masterclass aí junto comigo, já está entendendo tudo. Mas, enfim, é isso mesmo, Fabíola. O que aconteceu? Nessa ação que eu comentei com vocês, que o STF disse telecom e energia são essenciais, ficou definido que você teria que começar a cobrar o valor de 17% ou 18%. Não
especificamente 17%, 18%, mas a alíquota modal de ICMS, que a gente chama, que é a alíquota aplicável para os produtos em geral. Então, você vai ter, por exemplo, você quer inibir o consumo de cigarro. Aí você vai lá, mete uma alíquota de 35%, você quer que o cigarro fique caro mesmo. Agora, o que é essencial, você não quer que fique caro. Então, você vai cobrar, no máximo, a alíquota geral, que é aplicável a qualquer produto. É uma alíquota que não é específica, né? Por isso que... É a do arroz e do feijão. A do arroz e do feijão ainda é diferente, porque entra na cesta básica. Geralmente Não, mas tudo bem, mas é esse raciocínio. O arroz e o feijão normalmente vão estar na cesta básica e vão estar beneficiados de alguma forma para ser menor ainda, né? Mas é essencialíssimo. Arroz e feijão, é perfeito, esse teu raciocínio. Mas, de qualquer forma, arroz e feijão não pode passar da alíquota modal, que era 17%, 18%, tá? O que aconteceu? Começaram essas discussões de validade da Lei Complementar 194. Quando foram fazer esse acordo lá que eu falei para vocês, conciliativo, que aconteceu nessa ADPF, que o Gilmar Mendes que coordenou, alguns estados começaram entenderam que, então, se a gente está fazendo um acordo, eu posso reverter as legislações que abaixaram, porque o que acontece? A Lei Complementar 194 vale desde que ela foi publicada, mas cada estado vai refletir na sua legislação interna, né? Vai copiar o que diz a lei geral. E aí eles começaram a fazer isso, e muitos estados entraram com ações de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar 194, discutindo vários aspectos dessa lei para dizer que ela era inconstitucional, e falaram, já que eu estou discutindo, eu vou voltar e aumentar, porque eu não vou perder a arrecadação enquanto isso. E aí, as operadoras de telefonia, as distribuidoras de energia elétrica ficam nesse meio, elas não sabem o que elas fazem, né? Abaixou a legislação, elas vão lá e reduzem o ICMS na fatura, devolvem o que cobrou a mais, porque a lei valia desde junho de 2022, aí depois a legislação interna sobe, ela é obrigada a observar, ela é uma prestadora de serviço público, né? É uma concessionária, né? Ela é obrigada a seguir a legislação tributária do Estado, ela corre, aumenta de novo, e aí você fica nessa situação, percebendo aí os efeitos diretamente na sua conta, no seu dia a dia, e realmente isso está acontecendo. E qual foi um outro efeito, aliás, que eu me lembrei agora, que é importante a gente falar? Quando aconteceu isso, e a lei falou, apliquem a alíquota geral, o que os estados fizeram? Opa, então eu vou aumentar a minha alíquota geral. Então, você tem, por exemplo, Sergipe aumentou para 22%. Então, você tem os estados saindo 17%, 18% e aumentando de forma relevante. Aí aumenta para todos os setores, aumenta para todas as mercadorias, porque é a alíquota geral, né? Então, se eu vou perder essa arrecadação toda, e a gente até entende, porque o Estado tem muita competência, muita atribuição, né, pública, segurança, saúde, um monte de coisa. Então, os estados correram no final do ano passado para aumentar a alíquota, tá? Esses aumentos devem começar a pipocar agora março, abril, porque tem um princípiozinho tributário. Quando você aumenta um tributo, você tem que esperar 90 dias para começar a cobrar a alíquota mais alta. Então, a gente deve perceber nas nossas contas de telefone, de energia elétrica, esses aumentos, tá? Por conta disso que eu te falei, tanto pelas ações judiciais no STF que suspendem efeitos da Lei Complementar 194, ou nem suspendem, às vezes só discutem, como por esse movimento dos estados de aumentar a alíquota modal. Agora, uma coisa que a gente também está alertando nossos clientes, alguns estados cobram um fundo adicional de combate à pobreza, não sei se você já ouviu falar, que a sigla é FECP. E alguns estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, cobram esse fundo em cima de operações com energia elétrica e telecom. A gente acha isso extremamente questionável, porque esse fundo é um fundo que é previsto só para bens essenciais, ele não é para bens não supérfluos, é o que fala a legislação. Uma coisa que é essencial, não pode, para bens, desculpa, falei errado. Esse FECP é previsto só para bens supérfluos, só pode ser aplicado em supérfluo. Obviamente, o que é essencial não pode ser supérfluo, né? Então, isso é uma outra coisa no Rio de Janeiro, em energia elétrica, isso pode chegar a 4%, é um valor bem relevante. Então, a gente acha que tem aqui também fundamento para discussão, tá? Tem bastante coisa para trabalhar no setor elétrico esse ano, viu, Fabiola? A sanha arrecadadora do Estado, o Leviatã, é impressionante. Agora, você falou até uma coisa que você gosta bastante de fazer, né, Rafa? Você falou sobre essas estruturas mais interessantes do ponto de vista de negócio, eu acho que aí entra a autoprodução, né? A autoprodução é uma grande vedete, né, dentre esses modelos, justamente porque você consegue aí, enfim, fazer estruturas inteligentes que você ou paga menos alguns tipos de encargos e tal. E daí eu queria saber, nessa linha, tanto da autoprodução quanto da GD, a questão do ICMS aí, toda essa
esse imbróglio que você contou para a gente, isso afeta esses queridinhos, autoprodução e GD, ou eles estão de boas? Já não estava de boas antes, né, Fabíola, quando o assunto é ICMS. Agora também não está de boa, né? O que acaba acontecendo? Se você tem uma cobrança de um encargo, de um ICMS sobre um encargo que todo mundo paga, isso vai impactar os projetos de autoprodução e GD, né? Você também pagaria ICMS em cima de TUS. GD, o convênio de ICMS que a gente tem, que é o 16 de 2015, que isenta o ICMS em GD, até, né, com potência instalada de até 1 mega, ele já excluía os encargos de distribuição e transmissão da isenção. Então, quando a Lei Complementar 194 saiu, foi um EBA, né, para os projetos de GD, porque além de você ter a isenção, você conseguiria afastar também o ICMS da TUS e da TUS, que antes você não conseguia afastar pelo convênio 16. E aí agora volta a cobrar. Então, isso volta a impactar, né, nas modelagens dos projetos e tudo mais. E a gente tem, especialmente nesses 2 temas, Fabíola, autoprodução e GD, discussões intermináveis sobre a legitimidade dos estados estarem cobrando ICMS sobre essas operações. Porque você imagina, como a gente estava conversando no início, o ICMS é um tributo que foi idealizado para tributar a operação em que tem uma transferência de titularidade de uma mercadoria de uma pessoa para outra. E não uma mera transferência, uma transferência comercial. Então, se eu dou uma caneta para a Fabíola, em tese não tem ICMS aqui, o que vai ter, né, se eu não sou um contribuinte do ICMS, aí é outra discussão, mas eu, Rafaela, né, dou uma caneta para a Fabíola, vai ter imposto de doação, né? Agora, se eu sou um comerciante e eu ou bonifico você com essa mercadoria, ou eu vendo ela para você, ou seja, isso é uma estratégia comercial minha, aí a gente fala em incidência de ICMS. Quando a gente está falando de autoprodução e de geração distribuída, a premissa que a gente tem é que a pessoa está produzindo e gerando energia para ela própria. Então, assim, você preparou a sua energia que você está usando, você vai pagar ICMS em cima disso, né? Aí, na autoprodução, você fala, poxa, eu produzi aqui toda a energia que os meus estabelecimentos vão usar, e aí eles estão usando, e eu tenho que pagar ICMS? Os estados vão dizer que sim. E eles vão cobrar esse ICMS, tá? A gente tem uma discussão, outra discussão tremenda, que é a famosa ADC 49, que não sei se você já ouviu falar, que é o ICMS em cima de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. Foi julgado também, há um tempo atrás, pelo STF, que ele decidiu, olha, se você está transferindo mercadoria e estoque de um estabelecimento para o outro, isso não é fato gerador de ICMS. Porque isso não é uma operação comercial. Lembra que eu falei, ICMS tem que ter o caráter mercantil? Isso não é uma operação comercial, então não tem ICMS. E aí foi lá e modulou o efeito de novo. Né? Porque o STF sempre vai ter essa preocupação de também não acabar com a arrecadação de uma vez, as coisas têm que estar bem esclarecidas para que os contribuintes e os fiscos se preparem para os efeitos, né, das decisões do STF. E aí você tem essa discussão da DC 49, em paralelo, projetos de lei que estão alterando a Lei Complementar 87 para dizer como é que funciona em transferência entre o mesmo titular, mas por que eu estou dizendo isso? Acaba que a autoprodução é isso, no final do dia. Ou você produz dentro da sua cerca, né, e aí nem circula e ninguém nem vai saber que está produzindo energia, não vai ter ICMS porque não tem circulação entre um estabelecimento e outro, ou você vai injetar na rede para tirar em outro estabelecimento, ou seja, você está transferindo, né, essa energia para outro estabelecimento seu. E, no entanto, mesmo com tudo isso, os estados cobram ICMS na autoprodução. Na GD, acontece coisa parecida. Você usa a distribuidora como uma espécie de bateria, né? Porque você vai lá, produz a energia. Como você não consegue armazenar? Você injeta na rede de distribuição, e aí a gente chama, do ponto de vista regulatório, de empréstimo gratuito, ou seja, eu produzi a energia na minha casa, eu estou emprestando para a distribuidora, e depois, quando eu quiser usar, eu pego de volta. Um empréstimo não deveria ser um fato gerador de ICMS. E aí, no entanto, os estados entendem que tanto entendem que potência até 1, eles editaram um convênio para isentar. Ou seja, eles acham que é fato gerador, e sendo fato gerador, eles isentaram uma partezinha das operações. Entendeu? Só que a gente acha aqui que tem uma gama enorme de discussão que a gente pode ter judicialmente, né? Porque o que acaba acontecendo? Sobretudo em GD, que a responsabilidade é sempre atribuída à distribuidora. A distribuidora não vai se envolver nessa briga por você, né?
Não é interesse dela, ela tem que atender tanto a você quanto ao ente público, né? Então, ela é responsável tributária, ela vai recolher o ICMS quando injetar energia na sua casa, né? Então, a gente entende que o remédio é judicial, porque não tem um outro jeito, a gente precisa ter um documento para mostrar para a distribuidora e falar, distribuidora, para de reter o ICMS aqui na minha operação, né? Mas, assim, você percebe, conforme a gente vai falando, cada tema que você traz, o quanto a gente tem material para trabalhar e coisas, e teses, e coisas para a gente desonerar e viabilizar melhor esses projetos, sabe? Eu estava até pensando aqui que você estava falando, dando essa aula toda aí, eu estava pensando justamente, a não ser que seja GD off-grid, né? Ou se você é autoprodução in situ, tirando isso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, quer dizer, não tem muito jeito. Você entra de alguma forma, você acaba sendo impactado, né, sobre a legislação tributária, né, em relação ao ICMS. É impressionante isso. Né? E isso, Fabíola, eu estou falando para você de incidência de ICMS, tá? Porque a gente ainda vai ter, aí tem que ser outro foro, obrigação acessória, tá? Que também é caótico, que está todo mundo sujeito. E no mercado de autoprodução você tem o ingresso de muitos consumidores que não têm o dia a dia do ICMS. Então, você vê bancos entrando em autoprodução, prestadores de serviço entrando em autoprodução, que estão enlouquecendo com as obrigações. E também a gente tem toda a discussão de geração compartilhada, veículos. Tem diferenças de associação? Eu ia perguntar consórcio, associação, qual é o outro novo aí que tem? Cooperativa, condomínio. Cooperativa, isso. Nossa, cada um deve ser um mundo à parte. É um mundo à parte, tá? De obrigação acessória e de obrigação principal, e como regular a relação entre consorciados, a relação entre associados. Enfim, Mas, assim, o que eu costumo dizer, Fabíola, para o time de energia que eu trabalho, e eles falam, olha, lá vem você aqui jogar água no meu projeto. Eu falo, não, eu não venho jogar água. Eu estou aqui estudando bastante para te dar todas as soluções para o teu cliente estar seguro de que ele vai conseguir implementar, né, com viabilidade, com robustez jurídica, né, e tá sempre com o inimigo na frente. A gente brinca assim, porque, na verdade, no final do dia é isso. É um setor que é um setor disruptivo, que está sempre à frente, com tecnologia, com tudo, e para isso precisa estar muito bem orientado e informado para conseguir se prevenir dos riscos que podem surgir, né? Nossa, já estou aqui na cabeça, sabe o que, Rafa? Tipo, agora com a abertura de mercado, quando tiver o varejo, aí você vai ter estrutura de representação, vai ter ou seja, você realmente vai ter muito pano para manga aí para trabalhar. Agora sim, queria voltar um pouco para o meu setor queridinho que eu amo, que é o setor de geração centralizada, né? Eu trabalhei muitos anos com geração, 20 anos, né? Assim, diretamente em empresas. Aí, assim, uma coisa que a gente sabe é que a questão tributária é uma grande dor para o desenvolvedor de grande projeto de geração, né? A carga tributária é muito grande, enfim. E aí, até eu lembro que tinha uma questão lá do lucro real, lucro presumido, aí tem todas aquelas coisas, e daí tem um limiar, né? Aquele limiar nunca é atualizado. Enfim, o que esse gerador grandão ele pode fazer para otimizar essa carga tributária ali desse projeto grande que ele está desenvolvendo? Fabíola, a gente tem aqui, primeiro que não tem prateleira, tá? Você não consegue pegar na prateleira um negócio e falar assim, toma e implementa, tá? Porque, como a gente conversou, são 27 países diferentes, com legislações diferentes, e aqui eu estou falando da perspectiva do ICMS. A gente tem um monte de coisa para fazer do ponto de vista federal, e aí a gente consegue ter um produto mais uniformizado, né? Agora, do ponto de vista do ICMS, você acaba tendo que olhar estado a estado o que você pode conseguir de benefício fiscal. Mas, basicamente, é planejar a aquisição desse CAPEX, a construção dessa usina, né? E esse planejamento perpassa por estudar as desonerações fiscais que a gente pode aproveitar. Tem bastante coisa, tá? Que a gente pode aproveitar, que vai variar conforme a mercadoria. Então, se é uma usina de geração de energia eólica, vai ter um tipo de tratamento, vão ter coisas específicas para esses equipamentos. Se é energia solar, vão ter outras coisas, né? Hidrelétrica, tudo vai ter. Termoelétrica, você consegue benefícios e desonerações para diferentes tipos de geração e que são específicos. E aí vão ser específicos de acordo com o que aquele estado está querendo estimular. Às vezes o estado só tem uma termoelétrica, ele quer ter duas. O estado, sabe? Depende do desenvolvimento de cada estado. Então, acaba que a gente olha se é o tipo de projeto que é muito legal de fazer, que a gente olha todo o portfólio de coisas que aquele cliente pretende adquirir, o tipo de geração que ele vai produzir, quantidade de empregos que vai gerar, tudo isso, a arrecadação que vai gerar, tudo isso é relevante para a gente discutir com os fiscos e
e conseguir obter aí benefícios fiscais para regimes especiais. E a gente, em regra, consegue, tá, Fabíola? É bem fera, assim, a relação, porque os estados têm interesse que tenha desenvolvimento regional, né? Só que realmente é uma análise que é caso a caso, e a gente tem que avaliar mesmo assim. E também você tem benefícios que são para OPEX, né? Que são para compra e venda de energia elétrica, dependendo do tipo de estrutura que você está montando, mas infelizmente eu não tenho uma receita de bolo aqui, a gente tem que olhar caso a caso mesmo. É o que eu digo que é vestido de noiva, né? Tem que fazer no corpo da cliente. É tipo isso, né? Não tem Vestido de não noiva, tem uma sapatinho de cristal. não tem um one size fits all. Mas daí a minha última pergunta é justamente o seguinte: tem algum conselho, alguma dica, alguma recomendação, alguma coisa que você possa deixar o mais genérica possível, né, para que os agentes que estão nos ouvindo aí, as pessoas que trabalham nas empresas, elas possam enfrentar todos esses desafios tributários, esses altos e baixos aí que a gente vive? Uma dica, assim, que serve para todo mundo, se é que existe, Rafa. Informação, Fabíola. Buscar informação, sabe? Eu digo isso porque o nosso sistema tributário, ele não é muito gentil com o contribuinte, né? É bem difícil transitar, não é intuitivo. ICMS menos ainda. Então, às vezes, você fala assim, vai ter ICMS aqui, é horrível, mas às vezes não é. Às vezes, na prática, é bom ter o ICMS e gerar esse crédito, porque, sei lá, o autoprodutor é um industrial. Ele vai usar os créditos desse pagamento de ICMS para abater o ICMS que ele deve na mercadoria dele. Enfim, então, acaba que tem que ter você tem que buscar informação. Não adianta essa informação ser genérica, ela tem que ser customizada para o teu negócio, né, para você achar as soluções que te atendam. E aí, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, eu não vejo outra coisa que não ter uma consultoria de suporte do seu lado que tem essa preocupação de negócio com você, de manter esse inimigo na frente e prevenir com você, né, as medidas que você pode adotar para otimizar a tua carga tributária e fazer com que o tributário, né, a carga tributária não seja ali um ralo na tua operação que inviabilize, né? O que a gente quer no país? A gente quer diversificar a nossa matriz energética, a gente quer que os projetos voem, a gente quer que nossa economia voe, né? E aí acaba que o tributário nem sempre fica muito parceiro nisso se a gente não tem informação, sabe? Então, a minha recomendação é essa, é um setor que carece muito de informação. Eu mesma, às vezes, fico batalhando aqui para buscar doutrina sobre literatura sobre tributação do setor elétrico. A gente tem uma carência grande no setor disso, mas existem profissionais que estão se dedicando muito a isso e é importante manter essa busca por informação. E nesse caminho a Rede Energia é fundamental, né? Os cursos, as masterclass que vocês produzem são fundamentais para manter as pessoas minimamente cientes do que pode ter de problema. Você não precisa saber qual o problema que pode dar para você. Mas saber que ali, ter aquela intuição de saber que ali você precisa verificar, porque ali pode ter uma oportunidade, ali pode ter um ralo, ali, sabe? E você conseguir estruturar a sua operação da melhor forma. Era o que eu recomendaria, assim. Não tem realmente uma solução única, né? Eu acho que é o que a gente sempre fala, não tem atalho, né? Existe caminho. Então, é por aí. Rafa, queria te agradecer demais a presença. Lembrando que início de maio a gente tem a Masterclass com a Rafa, então se você ficou interessado, você vai ter a oportunidade de fazer perguntas todas ao vivo, que ela vai estar lá, não sei se é 2 de maio, eu não lembro bem, mas depois a gente pode dizer direitinho a data aqui da sua Masterclass. E dizer, lógico, que a escola está sempre de portas abertas para você, foi um grande prazer aí. Eu conheci a Rafaela no Energy Day do Lefosse, acho que assim, presencialmente, eu vi ela falando, eu falei, gente, eu tenho que levar a Rafaela para falar, né? Porque ela fala muito bem, é muito didática. Assim, gente, já na primeira pergunta, ela, finalmente alguém conseguiu me explicar todo esse imbróglio, essa loucura que é esse nosso setor tributário. Aí queria te perguntar assim, se tem algum recadinho final, alguma coisa que a gente falou pra caramba aqui, mas às vezes escapa alguma coisa. Se alguma coisa não foi falada, agora é hora de falar, Rafa. Não, Fabíola, eu queria mesmo agradecer a oportunidade, eu sou falante mesmo, então já peço desculpa aqui por respostas longuíssimas, é porque é complicado mesmo, né? E para a gente ser mais didático, a gente tem que se repetir um pouquinho. Espero que eu tenha sido bem clara para as pessoas. E para quem eu não fui clara, você pode disponibilizar o meu contato para quem te procurar. Eu estou à total disposição para bater papo desse assunto, é um assunto que eu adoro. E é isso, a gente se vê em maio. A gente se vê em maio e o pessoal pode te adicionar no LinkedIn, né, Rafaela? Então, pode. Tá. Rafaela Canito, acho que só tem uma. É que nem Fabiola Sena, acho que só tem uma também.
Gente, antes então de eu me despedir, eu queria pedir aquele recadinho final, se você gostou desse episódio. Você sabe que tem muitos episódios aqui no Redcast, então ouçam e, claro, deixem as sócias felizes dando as 5 estrelas na avaliação do podcast. Muito obrigada e até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e também na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Até a próxima!